Olá, vamos conversar um pouquinho sobre leitura. Talvez seja uma das mais importantes competências que todo ser humano precisa desenvolver ao longo de sua vida. Na verdade, é a primeira competência para quem quer se estabelecer no mundo como um ser ativo. A leitura é a capacidade que temos de adentrar ao mundo da escrita. E essa escrita não necessariamente passa pela ideia de letra. Hoje a gente é levado a uma leitura multissemiótica, plurissignificativa. Na verdade, a gente chama até de multimodal, porque somos constantemente convidados a entendermos, compreendermos todos os processos de escrita. Ok? Eu quero começar com uma provocação. Olha essa imagem aí na sua tela. Veja que, se você fosse olhar bem essa imagem, fazer uma leitura dessa imagem, diria que essa imagem é uma imagem coerente. Porque jamais uma criança, nessas condições, né, seria colocada diante de um livro assim. Talvez um livro mais alegre, menor, cheio de quadrinhos. Não assim, com essa seriedade. Pois é assim como nós nos vivemos, ou como nós somos constantemente colocados diante do mundo. É assim mesmo, viu? Às vezes temos que saber ler e ler coisas que não estamos ainda preparados para esse tipo de leitura. Vamos fazer um pequeno teste? Será que você é capaz de ler esse texto? Dá uma pausa aí. Faz uma pausa. Apenas uma inversãozinha, mas veja se você consegue ler. Agora ouça. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça. Continue. Deu conta de ler? Deixa eu complicar aqui um pouco sua vida. Deixa eu colocar mais um pouco, mais uma atividade. Veja, você consegue ler esse texto? Aqui é uma engenharia um pouco mais complicada, porque nós temos, além da letra A junto com números e aí forma. Vou começar, depois você continua. Matemática sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números. Você dá conta de ler o restante? Pois bem, para isso temos que trabalhar com algumas que eu chamo alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que você precisa entender que ler é uma atitude individual. E ao mesmo tempo não é hoje uma opção. Ler hoje é uma necessidade. Eu sempre digo, você precisa saber e ser um bom leitor. Na verdade, só existe um caminho para se aprender a ler, é lendo. Ou seja, só se aprende a ler lendo. Mas ler hoje não é só apenas decodificar um código, juntar letrinhas, sílabas, palavras. Ler é muito mais do que isso. A leitura é importante porque ela enriquece o vocabulário, ela estimula a criatividade, nos dá mais ideias. E ao mesmo tempo ela nos ajuda na capacidade de escrever, de falar, de comunicar de modo geral. Agora, quer uma dica? Quer começar uma boa leitura? Comece, portanto, com um livro de literatura. Aqui está um, Fernando Pessoa, é um bom livro. A literatura é o princípio da leitura. Por ela podemos tanto fundamentar nossa leitura, quanto também ser a base ou o início de nossa leitura. O que é importante entender hoje? Quem lê tem que ter a capacidade de articular, de fazer interações com outros mundos. Nesse caso aqui, observe uma mesma imagem sendo alimentada por vários momentos. É o que nós chamamos de intertextualidade. Então, às vezes, você precisa fazer o seu texto dialogar
com outros textos. E aí vamos entender um pouquinho, primeiramente, o que é a leitura. Ler tem uma relação muito próxima, sabe com o quê? Com o campo, com o ato de colher. Geralmente quem lê está colhendo. Esse termo é um termo agrário, da colheita. Só que hoje a gente entende o seguinte: quem está lendo está colhendo informação, está colhendo conhecimento, está colhendo sabedoria. Então, lá no latim, lá na origem, a palavra leitura vem de colher, o ato de colher, igual você planta. Você planta, você colhe. Esse ato de colher é daí que vem a palavra leitura. Mas não é só colher. Aí há mais três palavrinhas que são importantes, interligadas com a palavra leitura. Uma delas é selegere. Você lê e você seleciona aquilo que você colheu, que você leu. Você gosta mais de um autor, menos de um autor, mais de um tipo de texto, menos de um tipo de texto. Você vai selecionando aquilo que você tem gosto. Depois você escolhe aquele melhor texto. Porque tem gente que às vezes faz anotações, pega os seus textos, guarda. Então, essa eleição do que você tem de melhor, você guarda e aí é uma espécie de eleger. Engraçado. É também daí onde vem a palavra eleitor. Porque o eleitor é aquele que também sabe escolher. E nem sempre estamos escolhendo os melhores candidatos. Preste atenção, viu? E por fim tem um intus lugere. É daí que vem a palavra inteligência, porque é você ter a capacidade de ler e compreender, conhecer e saber escolher o que você está lendo. Não é bacana esse conceito? Ok, isso é leitura. Agora veja um detalhe. Nós temos que entender que há alguns tipos de leitura. Então pode ser que você hoje leia um texto apenas para se informar, mas já há outros que lê um texto para formação. Então você precisa se formar. É o que estamos fazendo aqui. Você está num curso em que você quer uma formação. Tem gente que lê um texto para se distrair, vai para a praia, vai para um motel, para um lugar, debaixo de uma árvore, quer ler para viajar na leitura. Isso também é um tipo de leitura. E há também aqueles que leem para compreensão, aquele que realmente precisa entender a leitura, tá? Ele tem que ler para analisar, para interpretar. É mais ou menos o que você faz quando vai fazer uma prova de concurso, você vai ter que ler para dar uma resposta àquela questão. Pois bem, também quando você lê, você precisa entender que a leitura ela tem alguns níveis. Ninguém lê logo profundamente, você vai ler por uma etapa, igual um rio. Ninguém cai lá no meio do rio. Você já vai devagarzinho, tomando o pé, conhecendo o rio, sabendo se você pode entrar ou não, se está perigoso, igual no mar, né? Você não vai logo quebrar uma onda de vez, você vai devagarzinho. Então, ler é isso. Então, a leitura é elementar, que é a leitura que você lê sem profundidade, uma leitura que você vai inspecionar, você já vai buscar um pouco mais de informação no livro. Há uma leitura mais analítica, em que você se compromete mais, entra com mais profundidade. E é uma literatura sintópica, em que você faz comparação. Você lê um texto, compara com outro, busca outro. Lembra lá da intertextualidade? É a mesma questão. Também é importante você entender que quando você lê, você está ali exatamente no meio de um caminho, porque você tem um escritor, alguém que tem uma mensagem para lhe passar, você que é o receptor, e no meio tem a leitura. Então é importante você entender que a leitura é uma mediação entre você, leitor, e um escritor. E por fim, eu deixo esta mensagem para você, que é uma mensagem bacana, gravada em um museu, e essa imagem, veja você, se você passar e você demorar um pouquinho, cada um tem uma percepção desta imagem aí. Veja que você, se olhar bastante, com muita profundidade, você vai perceber algumas coisas bacanas nesse texto. Uma delas é que o seu olho, ele pode enxergar lixo, pode enxergar poesia, pode enxergar miséria, pode enxergar coisas boas, enfim.
É a capacidade que o autor, que o artista tem de nos fazer, de nos transportar para o seu texto. Eu vou deixar como desafio você ler esse texto. Leia esse texto tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Veja como é que o autor brincou com nossa capacidade de compreensão.